A real é que as pessoas não querem viver de arte. Elas querem, na verdade, viver essa suposta liberdade que a arte traz. Ou essa coisa agora famosa, que é o lifestyle de ser um artista. Mas na real, se tornar um artista, trabalhar com arte sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento, vai te gerar muito mais ansiedade do que de fato satisfação. Quando você para pra pensar aqui, né, pô, vou largar o meu CLT aqui, que foi o que eu fiz, né? Tanto que é esse conteúdo desse vídeo aqui, larguei meu trampo para me tornar um dos melhores tatuadores de São Paulo. A galera entra num pensamento de, pô, vou trabalhar quando eu quiser, eu não vou ter mais chefe, vou escolher o cliente que eu quero tatuar, vou escolher a arte que eu quero produzir, vou viajar o mundo produzindo, viajar o mundo criando arte. E quando na realidade, mano, isso não existe. Não existe. Por quê? Não é que não existe também. Putz, eu não quero soar aqui como uma pessoa que joga água na sua chama do seu sonho. Mas quando a gente entra nesse planejamento, toda nessa ideia, nesse sonho de que tudo vai acontecer de uma forma maravilhosa e incrível, é de uma armadilha tão grande, de uma ruindade tão grande com nós mesmos, que a gente precisa rever e planejar para isso acontecer. Mas não acontece só pelo fato de você se tornar isso, não acontece só pelo fato de você virar um artista e começar a criar. Quando você cria essa liberdade profissional, essa liberdade criativa, não significa que não vai existir mais nenhuma regra para você, mas significa que você vai criar suas próprias regras para trabalhar dentro dos seus próprios objetivos, do seu próprio tempo, da forma que você escolher melhor. E o problema é que quase ninguém fala disso. E olha, eu não quero ficar falando frases de efeito aqui, porque eu acho que não é isso que vai ajudar quem está assistindo o vídeo. E a minha intenção com esses últimos vídeos que eu tenho postado é ajudar vocês a entender um pouco melhor essa carreira de artista, essa carreira principalmente de tatuador, porque é o que eu tô agora, né, e é o que eu consigo usar mais de modelo. Eu só comecei a ter uma certa liberdade dentro da minha agenda, só comecei a ter um pouco mais de autonomia dentro da minha vida quando eu entendi um pouquinho mais a estrutura das coisas e como eu tenho que organizar. Eu acho que eu já falei algumas vezes, inclusive, eu vou mostrar para vocês uma semana vazia aqui do meu caderno. O que eu fiz? Eu fiz isso há anos atrás, eu parei, agora eu voltei a fazer. Não vou ficar falando de ferramentas, porque eu acho que tem muita coisa na internet que dá para ser pesquisado. Mas peguei meu caderninho aqui de folhas brancas vazias e começo a fazer sempre todo domingo. Eu sento e faço isso aqui, ó, divido ele, e nessa divisão eu coloco sempre aqui o primeiro dia, o primeiro bloco é o bloco que fala que semana eu tô, né, a data que vai ser essa semana, o tempo, o período dessa semana, e os outros quadrados eu preencho com o dia da semana e o dia em número, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você ver que tá em vermelho, deixa eu ver se consigo. Aí, ó. Segunda, terça, quarta, até domingo. E aí eu coloco o que eu tenho de tarefa, o que eu tenho de compromisso, o que eu vou fazer em cada dia. Sendo no domingo, organizo a semana toda, espalho algumas coisinhas. E uma página na seguinte eu deixo que eu tenho de ideias e reflexões para eu espalhar durante a semana. Fazer isso com antecedência mudou muito a minha relação com a minha ansiedade. E sim, mano, eu sofria muito de ansiedade. E não é ansiedade de tipo, ai meu Deus, eu não sei qual roupa eu vou usar. Ansiedade de cair meu cabelo, cair minha barba. Tinha um buraco na barba, tinha um buraco na cabeça. Isso aqui me ajudou com esse controle emocional. E por que é importante essa ajuda? Você estruturando isso, no meu caso, né? Eu estruturando essas minhas agendas, estruturando a minha semana, fez com que eu entendesse a melhor forma para produzir tudo o que eu quero produzir. Criar para o YouTube, criar para o Instagram, desenhos para ser tatuados, desenhos dos clientes que já estão agendados. Entende que é uma rotina de artista, com um lifestyle muito legal, porque eu posto as coisas, mas que não é fácil. Entende que tem uma certa disciplina para essas coisas acontecerem? Tanto que eu tenho chamado isso, eu já falei em algum vídeo, que tenho chamado os meus objetivos agora de institucionalização dos meus sonhos. Nome bonito, mas é uma forma de entender como você não executa as suas tarefas para o seu trabalho, por exemplo, que tem que ser entregues no dia que seu chefe precisa que você entregue. Fiz a mesma coisa, só que fiz para mim. Eu tenho as minhas tarefas que eu preciso executar durante os dias da semana e eu tenho que entregar. Um exemplo besta, vai. Coloquei que no domingo eu iria gravar 3 vídeos para eu ter vídeos na gaveta, para eu poder ter vídeos sem ficar me preocupando com o tempo. São 2h56 da manhã, nem sei se dá para ver aqui no meu relógio. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, 2h56 da manhã. Mesmo assim, eu falei, vou sentar, vou gravar pelo menos o 3º vídeo
e deixar ele já pronto. Por quê? Porque eu preciso começar a fazer as entregas independente do meu sono, independente do meu cansaço, porque se eu tivesse em qualquer emprego eu estaria fazendo o mesmo. Fora que assim, isso eu tô falando só do básico, de organização mental e organização mesmo de tarefas. Fora as outras coisas que entram, de novo, falei no vídeo passado, de financeiro, reserva mínima, né, de dinheiro para me ajudar, fora o estudo constante que precisa existir do desenho e da tatuagem, porque, desenho para mim é o estudo eterno, é o famoso, vou usar a frase de coaching, é o lifelong learning, você vai aprender desenho o resto da sua vida. E tudo isso precisa ser estruturado numa semana, num cotidiano que aconteça, independente do meu humor, independente do meu cansaço, independente se eu tenho que dormir cedo ou não, né, no fim das contas eu tenho que fazer, preciso executar e tenho que entregar. Não tem ninguém me cobrando, a não ser eu mesmo e a não ser os resultados que eu espero para o futuro. Se não for feito, quem deixa de colher, quem começa a sofrer com ansiedade, sou só eu mesmo. E no final eu perco a responsabilidade com a pessoa que mais importa, eu. E olha, eu vou falar para você, viu? Organizar a agenda é muito mais fácil do que organizar a sua cabeça e o seu emocional, tá? Muito mais fácil. Na real, disciplina emocional é o que vai te dar liberdade de verdade. Porque qual que é o lance que a gente tá falando aqui? De criar, de produzir, independente do teu humor, independente do teu cansaço físico ou mental. Entender que mesmo que você não esteja bem, você precisa sentar o bumbum na cadeira aqui e produzir. E depois que você produz, você faz toda uma questão, você faz todo um trabalho de edição, você posta, você procura texto, você escreve texto com bom copy, SEO, tudo bonitinho, você pode postar e 2 pessoas vão ver seu material, 2 pessoas vão ver teu vídeo. Aí você vai entrar na tatuagem, uma pessoa vai querer ser tela, depois você vai oferecer para outra pessoa, vai ficar com medo. E aí você tem que lidar com essa parte do teu ego. E se preparar para isso e trabalhar a tua mente para isso é a melhor coisa que você faz antes de entrar em qualquer área artística ou em qualquer área mesmo da vida. Nos 2 vídeos anteriores eu falei um pouco sobre entrar na profissão, entrar na tatuagem, falei sobre dinheiro, falei sobre financeiro, mas nada disso vai se sustentar se você não se estruturar. Aí entra naquele ponto, você quer liberdade mesmo? Ou você só quer conforto? Viver de arte vai te exigir bastante técnica, mas eu acho que para além disso vai te exigir também bastante maturidade emocional. E aí, você acha que você está conduzindo a sua vida mesmo? Ou você só está querendo fugir para algo que você acredita ser mais fácil? Esses vídeos, a intenção não é de desanimar ninguém, não é a intenção de jogar água na cerveja de ninguém. É só a ideia e a intenção de conscientizar você de que para entrar nesses lugares, para entrar nessas áreas, também exige bastante disciplina, existe bastante organização e que assim, se você se dispor a fazer tudo isso, eu tenho certeza que a possibilidade de dar certo para você é muito grande. No mais, é isso. Valeu!